Olá, pessoal. Me chamo Bruna Eduarda Krelin, sou acadêmica do sexto semestre do curso de Agronomia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Ibirubá. Atualmente sou bolsista de extensão na instituição e estou desenvolvendo um projeto que se refere ao desenvolvimento de um software web capaz de interpretar os parâmetros de acidez do solo e gerar uma recomendação de calagem para as áreas agrícolas aqui da região. Então, é de conhecimento de todos que o solo ele é a base para essa atividade agrícola. E esse solo, então, ele possui a sua fertilidade, que pode ser dividida em física, química e biológica. Então, para se definir os manejos a serem adotados, tudo isso visando o melhor crescimento e desenvolvimento vegetal, é fundamental a realização de uma análise de solo. Então, no que tange os manejos de fertilidade química do solo, a correção de acidez e a adubação são os manejos mais empregados. Nesse primeiro momento, a gente vai se deter apenas na questão da correção de acidez do solo. A parte de adubação nesse software, nós vamos deixar aí para um futuro, quem sabe um próximo projeto. Então, a calagem ela é fundamental para corrigir a acidez do solo, para que as raízes, para que as plantas se desenvolvam da maneira mais adequada possível. Mas o que seria essa acidez do solo? De uma maneira bem resumida, ela se caracteriza pelo valor de pH do solo. Então, é algo bem fácil de entender. O caráter ácido do solo aumenta à medida em que o pH do solo diminui. Então, quanto mais baixo o pH do solo, consequentemente, mais ácido esse solo vai estar. Então, a acidez ela pode ser dividida em acidez ativa e potencial. Então, a acidez ativa é aquela devido às atividades dos íons hidrogênios na solução do solo, em equilíbrio, então, com os íons hidrogênios adsorvidos na matriz do solo. Ela é medida, então, ela é mensurada através do pH do solo, do valor de pH, então. E a acidez potencial é aquela em função dos íons hidrogênio mais alumínio adsorvidos na matriz coloidal do solo, extraída, então, através de soluções tamponadas, cujos valores, então, já são pré-definidos de pH. Bom, então os solos do Rio Grande do Sul, eles são caracterizados como solos naturalmente ácidos, porque o seu pH situa-se na faixa entre 5 e 5,5. Já o pH de preferência das culturas, que é aquele em que se encontra uma maior disponibilidade de nutrientes, se situa na faixa entre 5,5 a 6,5. Por esse motivo, então, que é muito importante realizar essa correção da acidez do solo para que as plantas se desenvolvam da melhor maneira possível, da maneira mais adequada possível, gerando, então, uma boa rentabilidade ao produtor. Então, como objetivos, a gente almeja criar esse software gratuito, capaz de recomendar a necessidade de corretivos de acidez. Tudo isso, então, para facilitar o acesso a essas informações de recomendação e calagem por parte dessa comunidade externa, de técnicos, produtores, enfim. E gerar, consequentemente, uma agilidade em relação à execução manual dos cálculos. Então, imaginem poder utilizar uma ferramenta que faça isso por você, ao invés de você precisar desenvolver a recomendação de calagem de maneira manual. É muito mais fácil, não é mesmo? Posteriormente, a gente visa também organizar um banco de dados para o acompanhamento da fertilidade das áreas que estão cadastradas no nosso software. Bom, então o nosso software web, ele se denomina IBFERT e ele é baseado no Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse manual, então, que vocês podem observar essa fotinho dele, ele vai ser a nossa referência técnica para os critérios de recomendação de calagem do solo. Atualmente existe no mercado apenas uma ferramenta, que é o Fertifácil, que ela é paga. Então, por esse motivo, a gente visa recomendar essa calagem, ofertar esse software à comunidade externa de maneira gratuita. Bom, então, como materiais e métodos, nós utilizamos uma linguagem de programação Python com o framework Django e o sistema de gerenciamento de banco de dados PostgreSQL. Como materiais e métodos, nós cadastramos alguns laudos de análise química do solo para o sistema ir se acostumando com esses valores. Também colocamos campos para identificação dos usuários e as suas respectivas áreas. Então, até o momento, nós temos telas de análise de solo e integração com esse sistema de banco de dados, que posteriormente nós vamos acompanhando, então, as áreas que estão cadastradas.
Como vocês podem ver, isso pode ser caracterizado como a inovação tecnológica no meio rural, ofertando, então, esse acesso à informação à comunidade externa, agilizando esse processo e também garantindo uma maior adesão dos produtores na questão das análises de solo. Então, até o momento, o nosso sistema ele está configurado para realizar a recomendação em áreas de plantio convencional, de plantio direto, então, em diferentes sistemas de manejo, enfim. Então, aqui nós temos um print do nosso sistema até o momento. Como vocês podem ver, nós temos campos para caracterização dos usuários. Aqui nós temos as condições de área, os municípios em que ele possui as suas lavouras, sistemas de manejo, enfim. No momento, o nosso software ele segue em desenvolvimento. Então, por esse motivo, ainda não temos resultados propriamente ditos, mas nós visamos finalizar e validar esse sistema e também torná-lo disponível gratuitamente para os estudantes, produtores e técnicos para auxiliar e agilizar essas tomadas de decisões, também garantindo maior adesão, maior facilidade na questão dessa recomendação de calagem. Como considerações finais, então nós estimamos que a oferta desse software à comunidade externa se dê gratuitamente e também venha a contribuir na popularização da importância da análise de solo. Também fomentar a prestação de serviços em análises de solo pelo Laboratório de Análise de Solo e Tecido Vegetal, que recentemente, então, esse serviço, essa prestação de serviços passou a ser ofertada pela instituição. Aqui estão as referências utilizadas para a realização dessa apresentação. Então, agradecimentos especiais ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul pela concessão da bolsa e apoio na realização do projeto, e também aos professores responsáveis pelo desenvolvimento, a coordenadora Daniela Batista dos Santos, o professor Edmar Mânica e os demais envolvidos na realização desse projeto. Muito obrigada a todos pela atenção.